Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês a mesa redonda da TV Gazeta, atualizando as últimas notícias do nosso Palmeiras e tudo sobre o mercado da bola. Bom, tá aí o Palmeiras. Aliás, o Palmeiras foi a Belém do Pará num jogo tumultuado contra o Remo lá, né, Aleph? Fala pra gente um pouquinho desse Palmeiras e Remo lá e já projetando. A pergunta eu já deixo pra você. Quem você entende... E o Palmeiras tem uma vantagem em relação ao Flamengo, em relação a pontos. São 7 pontos, pode ficar 4 pontos de vantagem. Quem você vê como uma grande vantagem esta do Palmeiras, de 7 pontos que pode se tornar 4? E fala um pouquinho daquele Palmeiras e Flamengo lá no Mangueirão. Cara, aquele jogo do Palmeiras e Remo lá no Mangueirão foi um jogo muito difícil, né? Primeiro que estava o horário marcado para as 4, o jogo atrasou bastante por conta da chuva, né? Todo dia lá em Belém chove, bem no horário dos nossos jogos, então ficou um pouco difícil para a gente, o campo pesado, né? Foi como eu falei, que a equipe do Palmeiras, a parte física dele se sobressai bastante, né? E foi muito difícil a gente ter conquistado aquele pontinho ali em casa, né? Muitas pessoas estavam achando que o Palmeiras ia lá e ia derrotar a gente, e a gente mostrou a nossa força, principalmente o torcedor. E eu acredito que agora esse segundo turno aí, com essa parada da Copa e essa janela que está para abrir aí, eu acho que tanto o Palmeiras como o Flamengo, eu acredito que eles vão reforçar. Mas o Abel conta mais 2 pontos na tabela dele lá, com aquele gol no fim lá que anularam. Sim, ali foi um gol ali que ficou, né, sobre a semana inteira, né, falando sobre esse gol. Mas eu acredito que agora nessa janela que vai abrir agora, eu acho que tanto o Palmeiras como o Flamengo, assim, acho que vão reforçar, trazer jogadores. Porque acho que já vem de anos já, né? Tanto o Palmeiras como o Flamengo sempre ali batendo na trave ali, campeão, no Campeonato Brasileiro, sempre estão chegando na final, sempre estão no mata-mata ali, um ponto, né, de diferença de pouquíssimos, né? Então, acredito que essa janela agora, eu acredito que vai vir reforço, tanto o Flamengo e outra coisa, né? Você gosta de fazer gol contra o Palmeiras também, né? Não, para nós que tá ali jogando... Para nós, jogador. Teve uma contagem própria Ele em relação... ele fala num tom de protesto, porque no jogo lá que foi 1-1, no último lance do jogo... Pra ele marcou 2-1. Pra ele tá 2-1. Pera um pouquinho. Então ele tem uma tabela à parte. Daniel, deixa ele contar, quem gosta de fazer gol contra o Palmeiras. Depois vocês entram nesse assunto aí. Sim. Aí, ó. Mas o próximo jogo é contra o Não, Corinthians. mas deixa ele contar. Segura a onda aí. Deixa ele falar, Eu gosto também. Eu fiquei muito feliz assim, né? Porque você está jogando contra uma grande equipe, que é o Palmeiras, né? Então, para mim, eu fiquei muito feliz, contente ali. Logo no início do jogo eu pude fazer o gol ali. E aí depois, no final do jogo, teve aquela confusão, que bateu na mão do rapaz, enfim, aí ficou aquela dúvida se foi gol ou não foi gol, mas para mim eu me sinto privilegiado por causa da situação do gol, né? Que foi um gol muito importante para mim, principalmente, ainda mais contra a equipe do Palmeiras, né? O Abel não estava ali na beira do campo, mas com certeza ele viu e deve ter ficado chateado. Tá vendo, Garrafa? Fazer um golzinho contra o Abel deve ser bom demais. É bom demais. Daniel, a pergunta é pro Daniel, mas eu vou estender ela a todos vocês. Essa vantagem de 7 pontos, que pode ficar em 4, porque o Flamengo tem um jogo a menos, que é o jogo contra o Mirassol, ela é uma vantagem muito grande, avaliando as duas equipes, o trabalho dos seus treinadores, aquilo que as equipes podem produzir. Qual é o tamanho da vantagem que o Palmeiras conquistou nesta primeira etapa do campeonato? Eu não acho que ela é tão grande quanto parece, não, porque, assim, são 7 pontos, mas vamos dizer, em pontos perdidos são 4, né? Em uma rodada, você já fica 1, possivelmente. E vai ter um confronto e aí direto. Vai ter. No campo do Palmeiras Mas vai ter mesmo mais. antes, você tem uma rodada que o Palmeiras dá uma tropeçada, o Flamengo ganha, já fica pertinho, aí já muda o clima. Você também pensa assim? Penso, lógico. Assim, foi ano passado teve isso também, né? O Palmeiras à frente, em um determinado momento, foi chegando e passou, né? E o time do Palmeiras, principalmente o Abel, né? Ele sofre para ganhar do Flamengo, né? Ele tem pouquíssimas vitórias contra o Flamengo. Por isso que acho que ele fica tão irritado também. Ele sofreu bastante no último jogo, né? Não, sim, a gente sofreu mais que ele. A gente sofreu mais que ele. Olha quem fala de sofrimento. É porque ele Olha reclama. quem fala de Ele reclama sofrimento. do juiz. Quando o juiz é contra ele fica chateado. Quando é a favor dele, ele fica feliz. Ô, Garrafa, é normal. muita gente se questiona, né, sobre os estilos de Palmeiras e Flamengo, a forma dos dois times jogarem, né? E o Aleph Manga, ele já enfrentou o Flamengo nesse campeonato. O Flamengo ganhou por 3-0 no Maracanã. Teve esse jogo contra o Palmeiras. Mas, o Aleph, são dois tipos diferentes de futebol, porém os dois tipos vitoriosos, competitivos. Para o adversário de Flamengo e Palmeiras, qual é mais difícil enfrentar? Eu sei que os dois são,
mas cada um tem a sua forma de jogar. Você, particularmente, acha mais complicado pegar um Palmeiras que tem esse jeito competitivo, de pegada, de força, ou pegar um Flamengo que na técnica, na qualidade, acaba envolvendo os adversários e ganhando a maioria dos jogos? Cara, pra mim, acredito que é o Palmeiras, né? Mais difícil? Pra mim é mais difícil ganhar do Palmeiras, porque você vê que eles não dão tanto espaço assim, né? Às vezes, quando você tá com a bola ali, já vem 2, 3, né? Principalmente a parte física deles também. No jogo contra o Flamengo, que foi no Maracanã, a gente também teve a oportunidade de sair na frente do placar no primeiro tempo. Então, para mim, assim, entre os dois, eu prefiro que o mais difícil é o Palmeiras, de ganhar do Palmeiras. É um pouco mais complicado. O Flamengo deve dar mais espaço, né, também, né? Sim. Porque Proposta mais, diferente, mais, né? Roda mais, né? Ô Miller, eu ainda insisto na vantagem, porque campeonato por pontos corridos tem que administrar bem, não é? O Palmeiras, repito, tem 7, mas a vantagem pode ficar em 4. O Daniel observou bem também um jogo que o Palmeiras não vá bem e o Flamengo vá bem, a diferença encosta novamente, mas com base em tudo aquilo que acontece nos campeonatos. Essa vantagem, ela é grande, pequena, muito grande ou média? Se uma pouca diferença faz toda, imagine 4, 7, 5 pontos. É claro que, como foi dito no passado, o Palmeiras vacila. Sim. E o Flamengo dá uma arrancada e consegue ultrapassar o Palmeiras e vencer o Campeonato Brasileiro, né? Então, acho que toda vantagem é boa, é produtiva. Agora, tem que ver se o Abel vai conseguir manter essa vantagem diante do Flamengo. A gente vai ver, a decisão do campeonato será no confronto do segundo turno, aqui no campo do Palmeiras. Quem vencer ali, principalmente no caso do Palmeiras vencer, praticamente é campeão. Agora, tem um detalhe, né? O Flamengo tem uma competição a menos, né? Porque o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil. Sim. Isso também pode equilibrar? Porque aí, em relação a pontos, o Palmeiras tem vantagem. Mas em relação de descanso... Nas semanas que tiverem os jogos de Copa do Brasil, o Flamengo vai estar treinando, vai estar se preparando para o jogo do Brasileiro, da Libertadores. Ninguém quer ser eliminado, mas quando acaba aproveitando essas brechinhas no Descansa, às vezes, jogador. Porque eu não sei se o Léo Jardim, com mais tempo para treinar, Leonardo Jardim, se é bom ou não. Tenho medo. Não gosta do treinador? Eu gosto. Tô vendo. Mas só que qual o meu medo? É porque tem funcionado com ele treinando pouco. Então agora a gente vai conhecer com ele treinando muito. Você vê que ele está treinando bem. Treinando muito, ele foi bem no Cruzeiro. Mas aí uma hora ele abandonou, saiu, falou, chega. Ô Daniel, você avalia de que forma o trabalho do Léo Jardim? Eu fiquei bem decepcionado nesse jogo do Palmeiras aí que eu estava falando. Quando o Flamengo perdeu um jogador, naquela situação, jogando melhor, um jogo 0-0, é aí que você olha, agora o treinador vai ter que mostrar que ele vai conseguir contornar, minimizar pelo menos essa situação. E não, ele foi piorando cada vez mais, foi tomando um outro atrás do outro, fazendo substituição que parecia piorando tudo. Eu fiquei bem decepcionado assim, com ele. Foi por causa disso que a gente demitiu o Felipe Luiz, que sempre vai ficar essa sombra, né? E rolou esse papo até da sombra do Felipe Luiz. Muita gente disse assim, o Felipe Luiz talvez não perdesse esse jogo. Porque foi o contrário, porque contra o Corinthians ele perdeu um jogador contra o Corinthians no começo da trajetória dele no Flamengo, e ele foi muito bem, com o Flamengo com a menos. Segurou, né? Porque ali ele trocou e botou mais um atacante, né? O Flamengo ficou com, 4-0-4. Bem, isso nós saberemos pós-Copa do Mundo. O Alex Miller, para podermos seguir diretamente para o São Paulo e Santos e aprofundarmos em Copa do Mundo, um resumo sobre reforços. Nino é alguma possibilidade ou tá mais para o lado do Fluminense em função ao Barbosa que está chegando? O Nino estava praticamente acertado verbalmente, mas como surgiu no meio do caminho a possibilidade de contratar o Alexander Barbosa no Botafogo, e o Nino custaria muito caro para o Palmeiras, 15, 16 milhões de euros, não teria sentido você gastar esse valor num zagueiro, sendo que você tem o Gomes, o Murilo, o Fux e agora contrata o Barbosa. Vai ter um quinto zagueiro de nível, gastando essa bala, sendo que você tem, de repente, outras carências para preencher no time. Não vai ter retorno. Né? Pois é. Então, assim, o Nino já meio que está escanteado em relação a essa intenção do Palmeiras de reforçar o time. E o sonho do Palmeiras nesse momento é a volta do Danilo, que hoje está no Botafogo. Porém, a Copa do Mundo pode definir o destino do Danilo, porque se ele fizer uma boa Copa, pelo que ele já está jogando no Botafogo e na própria seleção, vai ser inevitável que um grande time da Europa vai buscar. Preço antes da Copa e um preço depois, em função daquilo que o jogador possa apresentar. O palmeirense que quer ver o Danilo de volta, torce para o Ancelotti continuar assim, teimoso, conservador. Que vai discutir daqui a pouco. Então, calma, sim, segura. Mas só para fechar o mercado da bola. E tem as possibilidades de saídas, né? Embora o Abel tenha dito que o maior reforço seria manter o elenco, e a Leila falou que dá uma sapateada lá e não sai,
tem 3 jogadores com possibilidades reais de serem negociados nessa janela. O Giai, o Alan e o Flaco Lopes. E o Palmeiras precisa vender jogadores porque existe um déficit mensal no balanço do Palmeiras, que tem um planejamento profissional, com cuidado, não é qualquer time que compra sem poder pagar e depois vê o que faz. Não vou nem olhar para você. Não vou nem olhar para você. É minha vez agora. Faz o teu, Se pô. liga. É minha vez agora. Se vestiu a carapuça, usa com cuidado. Então, assim, o Palmeiras cuida desse planejamento e agora vai ver se vende um deles ou 2 deles, ou se 2 da base, né? O Luigi, de repente, podia ser vendido. Vamos agora. Ô, Aleph Manga, você viu que minha vida não é fácil com essa dupla aí, Alex Miller e Paulo César. Mas ele concorda comigo. Ó, atenção, hein? A gente vai falar do São Paulo, mas espere aí, porque a gente tem um material exclusivo sobre... Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!